reflexões a respeito desses desafios que nós temos na formação, em especial os estudantes da graduação, da licenciatura em matemática, em um contexto atual muito complexo, para que a gente consiga, por exemplo, não sei se é o caso específico de Guarulhos, mas é uma realidade nacional, a baixa procura e um número cada vez menor de alunos licenciados atuando na educação básica. Então, vou trazer algumas discussões nessa linha, né? A ideia é que a gente estabeleça um diálogo, e pensando nesse diálogo, a ideia é que eu consiga mostrar para vocês um pouquinho de onde eu venho. Não foi. Acho que não vai passar pelo passador se não tiver uma apresentação. Foi em apresentação. É mais fácil, joga lá em cima. E agora vai ser spoiler. Agora sim. Então, só dos locais aos quais eu tenho algum contato, né, só para a gente se localizar. Então, como a Ana disse, eu tenho um vínculo muito forte com o Paraná. Eu sou de Presidente Prudente, trabalho no campus Presidente Epitácio, e Presidente Prudente fica no extremo oeste paulista, mas a distância entre Prudente e Maringá e Prudente e Londrina é muito próxima, né? Aproximadamente 200, 300 quilômetros. Então, isso é perto, 200, 300 quilômetros, São Paulo, Guarulhos é que é longe. Então, lá mais próximo eu fiz o doutorado, o mestrado, e sempre discutindo esses elementos relacionados à formação. Além disso, então, atuo no campus Presidente Epitácio, tenho um vínculo com a licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional Tecnológica, que é ofertada à distância pelo campus Boituva. Estou lá no ensino em São Paulo e também em ações relacionadas a publicações na área de educação matemática. Coloco esse painel só para a gente perceber, em especial os estudantes da graduação, quanto, mesmo distantes, nós estamos muito próximos. Então, o grupo da educação matemática, a nível nacional, é um grupo muito articulado. Então, nós conseguimos trabalhar em rede com uma facilidade até que muito razoável, comparado às dificuldades tecnológicas ou de distância, e isso é fundamental para que o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento profissional, as perspectivas de identidade profissional que eu vou trazer hoje, são frutos desse diálogo e dessa articulação entre todos esses elementos. Então, só para a gente começar a conversa, trouxe algumas imagens que eu acredito que vocês já devem ter visto em alguns lugares. É fato verídico, tá? Por que professores de matemática nunca ficam doentes? Aí a resposta, eu tampei o nome da criatura. Em todos os meus anos de estudo, nenhum professor de matemática nunca faltou. Nem na escola, nem na faculdade. Deve ter alguma coisa nessa matéria que fortalece o organismo, porque não é possível. Uma vez roubaram um carro de e mesmo assim ele chegou na hora, e com um psicológico bom para dar. Deu aula normalmente. Outro foi atropelado e apareceu mancando. Ele estava tudo bem. É surreal, né? Como a comunidade nos vê. E eu estou olhando aqui todos os professores e professoras que ensinam matemática. Passa por uma ideia que não corresponde à verdade, mas que essa visão de matemática e de professor ou professora que ensina matemática ainda é muito forte. Né? Depois de um dia de estudos, está tudo bem por hoje, e aquele problema de matemática. Né? Essas coisas acontecem, os insights também nos ajudam. Professor de matemática, pessoa que te ajuda a resolver problemas que você nunca teria sem ela. Homenagear o professor. E isso aqui acontece muito no meu campus. Né? Muitos colegas são de Presidente Prudente e vão de carro todos os dias para Presidente Epitácio, a distância 90 quilômetros. E quando eu falto, normalmente é o professor de educação física, meu colega, que me substitui, porque a gente troca a aula. Então isso aqui é mais do que verdadeiro lá em Epitácio. Eis que o professor de matemática falta, mas vem o professor de educação física no lugar. Então eu passo por esse movimento de uma alegria velada em algumas ocasiões. Né? Então, quando a gente observa esse panorama geral,
eu demarco o quanto a sociedade, o quanto de modo geral, a matemática, a professora é visto, é lembrado, ou essas associações nos são incorporadas de uma maneira que eu julgo um senso comum não verdadeiro. Então, quando a gente observa esse caos aqui, né, ele não vem sozinho. Se eu olhar só para São Paulo, especialista aponta a pesquisa, 94% dos docentes em língua estrangeira não tem formação na área. Essa notícia é de 22. Quando a gente observa essa informação, soltada em janeiro desse ano, a gente observa que a falta de professores não está restrita à área de matemática. De modo geral, o número de pessoas que não têm formação adequada, mas atuam na disciplina, olhando para os dados do Censo da Educação Básica de 22, são muito gritantes se a gente olhar para São Paulo e Brasil. Por exemplo, língua estrangeira em São Paulo, 94,8% não tem formação na área, mas no Brasil tá bom, só 56,5% que não tem. Quando a gente olha para a matemática, São Paulo continua ruim. Se a gente observar a estrutura que as Unesps possuem, né, eu fiz Unesp Presidente Prudente, e que os institutos federais no estado de São Paulo possuem de oferta de cursos, isso é muito complicado. Estou pensando nesses que são multicampus, né, em relação a outros que também são multicampus, mas a oferta é menor. Então, quando a gente observa uma notícia que foi divulgada recentemente em vários meios de comunicação, a falta de professores preocupa representantes de modo geral. Notícia que começou a ser divulgada entre o final de 23 e o começo de 24, foi divulgado como um apagão de professores na área da educação e, em especial, nos anos finais da educação básica. Quando a gente observa uma cidade relativamente próxima lá da minha redondeza, 88% dos professores de matemática não têm licenciatura em São João da Boa Vista, próximo da UFSCar. Quando a gente observa a matéria do G1, também do comecinho desse portal de 2014, a gente observa uma colega, professora Maria do Carmo, comentando o quão é complexo reter os estudantes dentro da graduação e depois observar como eles atuam na formação, em especial, né, nos anos finais da educação básica. Então, por exemplo, em Araras, 38% dos professores de matemática não têm graduação para dar aula. Em Rio Claro, cidade extremamente importante, se eu considerar a educação matemática, berço do mestrado na área de educação matemática, o programa da Unesp de Rio Claro, 29% não tem formação. São Carlos, 26%, com a UFSCar. Pouco interesse e risco de aprendizado. Entrevista com a professora Maria do Carmo. A média de universitários que concluem o curso até o fim é de 10, entre 90. E mesmo entre os formados, poucos são os que ingressam na licenciatura. Dias atrás, em uma das atividades, nós chegamos a comentar, enquanto resolvíamos a atividade proposta pelo colega palestrante, que isso é uma realidade muito próxima do que cada um de nós viveu aqui durante o curso de graduação. Quando eu fiz matemática, entraram 40, se formaram 13, e dos 13, 5, contando comigo, dão aula. Então, esse número de ingressantes, concluintes e atuantes é algo muito problemático. Vou trazer uma notícia mais próxima agora. Isso aqui é um alarde gigantesco. Brasil pode enfrentar apagão de professores em 2040, diz pesquisa. Para relatar ou para conseguir padronizar uma comparação entre a renda dos diversos professores que atuam desde a educação infantil até o ensino médio, a gente observa que creche, considerando o salário 2.489, no médio 5.418, e aí a gente olha o professor do Fundamental 2, que ganha um valor consideravelmente menor, olhando os dados dessa pesquisa, que o professor do médio, esse pode dar um spoiler do porquê falta professor nos anos finais da educação básica. Se nos anos finais da educação básica
atua o especialista da área, e esse especialista da área também atua no médio, se ele tiver a oportunidade de ficar só com o médio, ele vai completar a carga horária no médio, e o apagão maior vai ficar no espaço em que a remuneração pela sua atividade laboral é menor. E aí, por que isso acontece? Né? Isso não é fruto apenas da remuneração, embora esse item, o item remuneração, seja um item extremamente relevante para essa discussão do professor e da formação de professores. Então, a pesquisa indica alguns itens como itens responsáveis por esse caos que parece que é só em 2040. Mas eu acho que eu vou ser mensageiro do caos aqui para você, vou dizer que não é 2040, vai chegar antes. Então, desinteresse dos mais jovens. De 2010 a 2020, diminuiu a participação de alunos de até 29 anos entre os calouros da licenciatura. Esse dado é interessante. Isso demonstra que cada vez mais, ou dentro desse período, o número de jovens que procuraram a licenciatura vem em queda. Envelhecimento dos profissionais da categoria. Provavelmente, se você acompanhou as mídias nos últimos 2 meses, você tem visto a situação dos brasileiros em Portugal em relação às escolas. Os adolescentes e crianças brasileiros que estudam em Portugal têm uma relação muito complexa com o ensino equivalente à nossa educação básica, e uma das discussões que possibilitam ou que são indicadas como reflexo dessa disparidade em comparação ao nosso ensino aqui, ou a relação entre estudante e professor, é o envelhecimento dos profissionais da categoria. A média de idade dos professores brasileiros é mais baixa do que a média de idade dos professores portugueses. E isso também reflete não só essa disparidade de idade, que nós já discutimos também em alguns subgrupos hoje pela manhã, o papel do PIBID do residência em estabelecer um diálogo mais próximo do jovem com o estudante em apoio ao professor durante o processo de ensino, mas também evidencia um número alto de profissionais que vão se aposentar, né? Reza a lenda, nas cenas dos próximos capítulos. Porque se essa média está aumentando muito, vai chegar um limite em que esses profissionais não vão conseguir manter pelo menos a regularidade desse número de aulas que hoje eles possuem. Então, diante desses 2 itens, por exemplo, a necessidade de políticas públicas que fomentem, né, o exercício e o interesse do jovem para a docência é algo que a gente não pode ver só no dia 15 de outubro da propaganda do Dia do Professor. Isso precisa ser uma política pública. Então, a ideia do PIBID do residência como uma política pública de fomento e incentivo à licenciatura, na minha leitura, vai ser condição mínima para a existência dos cursos de licenciatura. Curso de licenciatura sem esses programas, eu não acredito que vai sobreviver nas cenas dos próximos capítulos. Mas ainda tem outras notícias piores para compartilhar com vocês. Primeiro, abandono precoce da carreira. Então, muitos colegas entram na licenciatura, começam a trabalhar na educação básica, mas devido aos baixos salários e às condições precárias de trabalho, itens que nós já discutimos aqui em alguns dos GDs hoje pela manhã, colaboram para o abandono precoce da carreira. Até no Instituto Federal, nós temos algumas carreiras específicas em que a flexibilidade, o abandono da função pelo servidor que passa em outro concurso é significativo em algumas carreiras TAI, por exemplo. Então, isso está acontecendo com os poucos que já estão atuando. Alguém que entra, passa em outro concurso não na área da docência e desiste desse processo. Aí, quando eu olho um item que talvez na matemática eu não tenho essa informação específica para vocês, mas o número de instituições que ofertam cursos de licenciatura à distância tem impactado significativamente o número de formandos, a taxa de evasão e também as perspectivas de formação desses profissionais. Algumas áreas, vou destacar uma em especial, a pedagogia,
o impacto da formação à distância é gigantesco. Raramente a senhorita e senhorita encontrará uma instituição privada que oferte curso de licenciatura em pedagogia presencial. Então, o percentual de cursos de pedagogia de oferta presencial, eles estão majoritariamente nas instituições públicas. Nas privadas, as licenciaturas, dentro desse cenário de desinteresse, não é interessante para a instituição manter um curso que não tem procura. Ou seja, mais uma necessidade de política pública. Se a instituição pública, o Instituto Federal, as universidades estaduais e federais, não fomentarem a manutenção dos cursos de licenciatura, nós não teremos professores, porque a instituição privada, mesmo a que oferta o curso à distância, dependendo da área, não vai admitir ou aguentar esse prejuízo de um curso de licenciatura, porque ele não tem uma alta procura. Então, dentro desse cenário, nós temos discussões sobre material didático, sobre o impacto que essas reformas, nesse curto período de tempo que nós tivemos, impactaram diretamente a formação. Então, os professores de matemática enfrentam falta de recursos didáticos e financeiros durante a licenciatura. Então, para manutenção do estudante no curso. E mais a seguinte, para manutenção do estudante do professor, do futuro professor. Durante o movimento de organização da sua prática profissional, a questão dos recursos financeiros e didáticos tem um peso muito grande. Quando nós observamos, por exemplo, pensando em um recurso didático que para os professores de matemática é algo muito importante, e temos vários colegas aqui que já atuaram nesse programa, no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. O Brasil é o segundo maior país do planeta em compra e fornecimento gratuito de livro didático no mundo. Só perde para a China, mas aí é uma comparação desleal, né? Então, o Brasil é o segundo maior país do globo que oferta livro didático gratuito para os seus estudantes. E aí nós temos um estado muito próximo, a oferta desses materiais como cancelada e a organização de um material questionável para uso e controle nosso, enquanto professor, que atua no Estado. Então, essa política pública também é uma política pública que ataca a formação docente. Talvez, ouso dizer, a matemática ainda usa muito o livro didático. O livro didático não necessariamente é uma bíblia de cabeceira para o professor, mas ele é um material de orientação para a organização das aulas dos estudantes e do próprio professor, que eu ouso dizer não pode ser desconsiderado dentro desse processo formativo. Então, disciplinas que trabalham com a análise de material didático, com a produção de material didático, fomentam, né, e preparam o docente para conhecer melhor esse programa e também fazer uma escolha adequada desse material. Então, quando a gente olha essa informação, falta dinheiro para manutenção, problemas com recursos didáticos durante o processo de licenciatura. Isso não acontece só na licenciatura, tá? Essa notícia também é quentinha, março de 24. A pós-graduação também está sofrendo com um número baixo de inscritos nas áreas de modo geral. Por quê? Porque você tem uma redução drástica do número de bolsas para a manutenção desses professores. Se a gente olhar isso, por exemplo, nos programas de mestrado profissional, que uma das exigências é que o estudante esteja atuando na educação básica, né? Esteja em exercício efetivo da sua função, sem nenhum recurso didático ou financeiro que o apoie para a realização desse processo de pós-graduação. Como esse indivíduo consegue cursar uma pós-graduação com esse número excessivo de aulas? Eu entrei no IFE em 2014. Antes de eu entrar no IFE, eu fui professor do Estado, da rede particular, da rede pública, do município. Eu cheguei a trabalhar em 5 escolas, 3 cidades, e lá na minha região a gente dizia que ganhava o troféu Giz de Ouro quem dava mais aula. Eu ganhei o Giz de Ouro assim por vários anos, dando 54 aulas na semana, 56 aulas na semana. Como que eu ia falar para a professora Márcia Cirino que eu queria fazer uma pós-graduação lá em Londrina, 300 km da minha cidade,
trabalhando em 5 escolas, 3 cidades com 56 aulas. Né? Isso passou para mim, mas essa realidade de 2, 3 turnos, 2, 3 cidades, 2, 3 redes, impacta esse processo e dificulta a expansão da pós-graduação. Então, no jornal da Unicamp, essa edição de março, tem uma matéria muito interessante que problematiza isso. Mas não é só lá, tá? Não foi só no jornal da Unicamp que isso saiu. O caos aconteceu aqui também, na revista Pesquisa da FAPESP. Então, quando eu olho para a licenciatura e para a profissão docente, esses itens que eu socializei com você agora há pouco, estão novamente em aberto. Baixo salário, falta de estrutura, desvalorização social, políticas que não estimulam a atratividade da formação e do exercício profissional docente. Esses elementos impactam o processo, sem spoiler, o processo de manutenção dos professores recém-formados, mas também a garantia daqueles que já se formaram. Agora sim, quem fica e quem sai da licenciatura, tá? Dados que foram socializados na revista FAPESP, daqui a pouco eu vou trazer de onde esses dados foram tratados, com base nos dados do censo, uma pesquisa de colegas do INEP, que socializaram alguns dados. Esses dados invadiram todas as redes e fomentaram esse artigo que eu vou socializar com vocês. De 2012 a 2021, a taxa de desistência acumulada de alunos matriculados nos cursos de Física foi de 72%. Física. Quando a gente olha a graduação, né, começamos Pedagogia, Arte, Geografia, Biologia. Me desculpem, daltônicos, se tiver alguém aqui. A escala de cores, a primeira barra é a taxa de desistência acumulada, está em azul. A segunda, taxa de conclusão acumulada, está em verde. E a taxa de permanência, esse você tem que olhar, porque aqui é perigoso o dado. Marquei para você onde a gente está. Sabe onde nós somos? Medalha de prata, a gente só perde para física. Matemática, 68% dos estudantes desistem, 30% concluem e a permanência, no geral, em 2% desse total. É muito complicado você trabalhar com um percentual de curso em que quase 70% dos estudantes desistem antes da conclusão. Quando eu comecei o mestrado, tinha um documento do MEC, acho que era temas emergenciais ou plano emergencial para resolver o problema da licenciatura. É um documento do Ministério da Educação, datado, se não me engano, de 2007, em que ele anuncia algumas perspectivas de construção de saídas para esse caos que já era cantado lá em 2007. Um dos planos, né, vou puxar a brasa para a nossa sardinha, era o seguinte: faltam professores de matemática, nós vamos estimular os engenheiros, com complementação pedagógica, a atuarem na graduação em matemática. Falta professor de ciências, vamos estimular os médicos, com complementação pedagógica, a atuarem na docência de ciências e biologia. Falta história e geografia, vamos chamar os formados em direito, com uma complementação pedagógica, para atuarem nas disciplinas das áreas de humanas. Isso 2007. O dado que eu trago para você agora é mais recente, mas o caos não foi corrigido. Nesse documento de 2007, se todos os cursos de física no Brasil, naquela ocasião, rodassem no talo, nós demoraríamos quase 50 anos para suprir a falta de professores de física. Imaginando que todos seriam formados e todos os formados atuariam. Ou seja, ninguém aqui vai conseguir aposentar tão cedo, porque não tem ninguém para repor a nossa força de trabalho dentro desse contexto aqui. Se eu olho, por exemplo, o item professores habilitados, olhando para o ensino fundamental 2, olhando para os anos finais, né, de sexto a nono. Olha a situação. No Distrito Federal, 84,5% é o estado com maior percentual de professores habilitados. Mas nós não temos uma equidade nesse item no Brasil. No Maranhão, 38,5%. É o estado com menor percentual de professores habilitados nesse espaço.
E quando a gente olha para as áreas, você começa a observar que a maioria delas, ou um número significativo delas, essa diferença existe. Se eu olhar para a região onde esses estados estão, olha como o Maranhão aparece. Então nós temos gargalos ainda piores em determinadas regiões do país. Quando a gente olha no ensino médio, muda um pouquinho. Posso até dizer que melhora bastante, consideravelmente. Eu tinha 84,38, 94,8 no médio. Aquelas informações anteriores que diziam que, olha, o professor do médio tem uma remuneração maior. Se ele tem a oportunidade de ir para o médio, ele sai dos anos finais do fundamental e recorre ao trabalho no médio. Mas se novamente eu olho para a situação por região, você vai começar a encontrar gargalos aqui no médio também. Né? Então não significa dizer que as áreas, de modo geral, no ensino médio, estão com problemas menores. Dependendo de onde eu olho, da região em que eu estou, né, isso é muito agravante. Na minha região, por exemplo, professor de sociologia é algo muito raro, porque a universidade que forma o sociólogo é em Marília. Marília está aproximadamente 250 quilômetros da minha cidade. Eu estou há 10 anos no Instituto Federal Epitácio. Eu acho que a gente diz que a cadeira do professor de sociologia é a cadeira da remoção, porque não fica um ano professor de sociologia no campus. Porque ele veio de Marília, ele veio de Londrina, ele troca de IFE. Sociologia, depois das mudanças curriculares e da implementação do novo ensino médio, vários cursos também sofreram abalos de falta de procura. Então, o que era ruim ficou pior, porque se não há previsão de aumento de carga horária ou de representatividade da disciplina, como eu vou fomentar a participação, a inserção, o interesse de um jovem em cursar uma disciplina que não estava presente naquela organização curricular do médio? Então, nós começamos a observar que essa política de fomento, ela ultrapassa apenas aquela propaganda do dia 15 de outubro. Ela é uma política de manutenção, de oferta, de fomento financeiro para que esse estudante continue no curso, em especial condições de trabalho para que esse docente permaneça na carreira. Licenciados atuando como professores. Não sei se acontece aqui em Guarulhos, mas em Prudente isso era muito comum. Então o aluno entra na graduação, está no primeiro semestre de matemática, ele é seduzido, ela é seduzida a trabalhar como professor eventual pela ausência de professores ou o baixo número de professores no contexto da educação básica. Quando a gente olha concluintes, docentes, a gente observa também uma regularidade em relação à oferta, e se eu considerar de 2011 até 2021, um número expressivo de estudantes licenciandos atuando como docente. Isso sem eu não vou dizer controle, porque eu acho que controle não é a palavra, mas sem uma supervisão, uma atenção colegiada, como acontece com residência, com PIBID, ou com o OBEDUC, quando existia enquanto política pública também, pode causar uma desistência ainda maior do estudante antes de iniciar os seus momentos de estágio no contexto da escola. Então, essa necessidade gritante da rede por professores que ampliam o número de licenciados atuando no contexto das ofertas de aula também problematiza o número de ofertas relacionadas a essa equiparação, né? Formandos, atuantes. Peguei um dado aqui, vizinho nosso, Paraná, comparando o que, quando eu estava lá no Paraná, a gente chamava de as universidades irmãs do Paraná. Peguei todas as estaduais, notícias do G1, mês 2 desse ano. Quando a gente olha a oferta, 74% dos números de inscritos na licenciatura dos últimos 6 anos em todas essas universidades caíram de 17 a 23. Se eu considerar só duas, a licenciatura em matemática e a licenciatura em letras. Aqui
não tem preferência pelo destaque em vermelho, viu? É porque o G1 tinha um link para você ir para Ponta Grossa e para Maringá. Então não tem nenhum critério esses dois itens em vermelho. Mas quando a gente observa as instituições públicas que ofertam a licenciatura e essa queda acentuada, a gente observa, né, que esse número é muito expressivo. 74% dos estudantes interessados na licenciatura em um período de tempo muito curto não procuraram esses cursos, é um outro sinal de alerta, né, nesse estado em especial, que carece de atenção. Esses dados, né, apagando a educação, falta de professores, 2040 não vai ter ninguém dando aula, veio daqui. Então, o artigo, depois eu socializo essa apresentação com o Rogério, passa para vocês, são de 3 pesquisadores do INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, Anísio Teixeira, em que eles, com base nos dados compilados pelo censo, demarcam esse panorama, e esse artigo é bem recente. Como eu disse a vocês, eles soltaram algumas dessas informações baseadas nos microdados do INEP, que assustaram grande parte dos meios de comunicação. E isso eu já faço também um meia-culpa. O INEP tem muitos dados e nós não trabalhamos com essas informações. Acho que esse é um puxão de orelha que eu me faço a olhar como essas informações do censo, que são socializadas dos arquivos de microdados, nos dão subsídio para fomentar, questionar e lutar ainda por políticas públicas relacionadas à formação de professores. Então, o impacto que esse artigo teve em socializar dados tão recentes é que fomentou aquela quantidade de informações e de notícias no veículo público sobre a carência do número de professores. E aí, durante o artigo, os autores destacam alguns elementos que são problematizadores, e eu trago eles aqui ipsis literis, para vocês terem uma ideia das questões que nortearam esses pesquisadores. Qual é a magnitude, como se distribui no território nacional essas carências, em especial olhando para essa comparação, ensino médio e anos finais do fundamental. Considerando o cenário, qual que é a demanda imediata de professores no país por área de conhecimento para atuarem de novo nos anos finais e no ensino médio? Quantos ingressam nos cursos de licenciatura e quantos se formam em cada área? Quantos dos formandos na licenciatura ingressam efetivamente na carreira de magistério? E depois, afinal, estamos num apagão de professores? Não vou dar mais spoilers, depois vocês vão lá olhar o artigo dos colegas para ver, mas o cenário é muito preocupante. Muito preocupante, porque quando nós observamos, socializo com vocês um material que foi produzido e publicado pela SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, uma pesquisa realizada de 2018 a 2019, antes do processo de construção das DCNs de 2019, então a DCN 2015 ainda estava valendo. Um grupo de pesquisadores de várias regiões do país, éramos em 33, fizemos um mapeamento da situação dos cursos de licenciatura no Brasil, com oferta regular naquela ocasião, oferta presencial em instituições públicas, institutos federais, universidades estaduais e federais, para observar qual era a caraça desses cursos e como eles estavam ali distribuídos, quais eram os elementos característicos da sua organização. Esse grupo de pesquisadores identificou 298 cursos de licenciatura em matemática no Brasil. Desses 298, em 2019, só 172 estavam alicerçados nas DCNs de 2015. Então, esse dado já nos dá uma informação relevante, né, da percepção do que ocorre entre uma implementação de uma DCN e de outra, considerando que a anterior é de 2015, era de 2002. E aí um susto para os colegas da pesquisa. Quando a gente olha para esses 172 cursos, 60 eram de universidades federais, 44 estaduais e, olha, 68 dos institutos federais. Os institutos federais constituíram o grupo institucional
que mais oferta curso de licenciatura no Brasil nessa ocasião, nesse contexto, com esse filtro DCN 2 de 2015. Isso assustou todo mundo, porque muitos colegas não conhecem essa estrutura multicamp do IFE, e quando viram um número superior ao número das universidades federais, tiveram até uma esperança em que esses cursos dos institutos federais, por ser uma instituição jovem, tinham uma caraça muito inovadora, uma perspectiva nova de formação. Então vamos olhar o que acontece nesses cursos. Quando nós nos debruçamos para olhar os PPCs desses cursos, né, olhando a estrutura curricular, o perfil do egresso, as intencionalidades da oferta daquele curso, o grupo entendeu que seria interessante pensar em uma ideia que nós denominamos como percurso formativo, para identificar como esse curso é desenhado e quais são os elementos estruturantes dessa organização curricular. Então, os percursos formativos, eles foram organizados, considerados, compreendidos a partir de 4 aspectos. O estudo do próprio conhecimento matemático na licenciatura, como ele estava organizado, como ele se desenhava, a formação pedagógica desse futuro professor, futura professora, as relações entre a formação inicial e o campo de atuação profissional e, por fim, a constituição de uma equipe de gestão colegiada. Como esses 4 itens estavam organizados, desenhados no design de cada um desses cursos. Quando nós fizemos essa discussão, foi possível, assim, com muita clareza, identificar 2 perfis. Um que foi chamado de descontínuo, que tem uma característica muito próxima de elementos que nós discutimos no campo da educação matemática, ou seja, uma organização com blocos de conteúdos ou de disciplinas muito bem demarcados ao longo do curso, em que uma das características é o fato de estarem disjuntos, né, muito próximo, né, ou talvez um redesenho do que nós estudamos como aquele modelo 3 mais 1, aqui é um 3 mais 1 revisitado, pode ser um 2 mais 2, um 2,5 mais 1,5, mas é uma coisa muito fragmentada, em que as discussões sobre os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos do campo da educação ou do campo da educação matemática possuíam uma fragilidade de articulação ou de conexão. Um outro grupo, que foi chamado de perspectiva ou percurso formativo integrado, ele tinha como característica justamente o contrário. A característica era demarcar as referências à profissão docente, com os vínculos entre os conhecimentos acadêmicos e aqueles da escola básica e suas especificidades, mas também uma perspectiva inclusiva, nos quais essas ações pedagógicas elas estavam presentes em todo o período do curso, e não em um determinado momento, meio, fim ou começo. Então, essa articulação demarcava com muita força que a formação matemática olhava para elementos de uma educação, ou, melhor dizendo, elementos que fomentavam a defesa de uma educação democrática e pública, também articulada com as especificidades da atuação profissional, que não são poucas. Professora Marta Elide, quem conhece a Marta lá do Sergipe estava nessa equipe, é a Marta que teve essa ideia de como que a gente ia montar esse quebra-cabeça para explicitar. E aí a Marta falou, vamos fazer um desenho. De modo geral, muitos cursos estavam com essa característica demarcada. Então, o perfil descontínuo ainda é um elemento muito representativo na quantidade de cursos desse corpus. Mas sentimos uma mudança, né, na perspectiva de caminhar para que essa integração aconteça. Ela ainda acontece em alguns episódios ou em alguns cursos que desenham estratégias de disciplinas que não são tão comuns nas licenciaturas ou que fomentam discussões que se encaminham a discutir aquela perspectiva integrada, articulada e não fracionada.
Então, olhando para esse movimento, né, então, embora muitos estejam representativos aqui, esse caminhar, Guarulhos aparece em um dos artigos, capítulos desse e-book. Em Guarulhos, vocês têm uma disciplina que discute identidade profissional no contexto da formação inicial, que é algo que não é comum, né? As pesquisas sobre identidade profissional não são recorrentes que ocorram no espaço da formação inicial. Em Guarulhos, na versão do PPC analisado nesse corpus, existia essa demarcação. E também, na oficina em que eu estava ontem, fiquei muito feliz com a ideia de uma disciplina que articula discussões sobre materiais didáticos. Lembro de um dia com o Januário, em uma atividade do PNLD, nós discutimos qual é o papel de determinado material didático na organização e na discussão de determinado conteúdo matemático durante o processo de escrita de um livro didático. Então, uma disciplina na licenciatura que articule essa problematização traz ao futuro professor, à futura professora, subsídios para discutir com qualidade, por exemplo, o processo de escolha do seu livro didático para utilização no cotidiano da sua atuação profissional. Então, por que eu estou contando tudo isso? Onde a gente está nesse meio todo? Né? Falar de desenvolvimento profissional, falar de identidade profissional é algo que, numa caracterização ao qual eu me alinho muito, organizado pelo grupo da professora Márcia Cirino, lá da Universidade Estadual de Londrina, traz como caracterização da identidade profissional como um movimento que incorpora dimensões que nos atingem frontalmente. Então, a identidade profissional de professores que ensinam matemática, ela pode ser compreendida, essa é uma caracterização, em aberto. Confesso que eu gosto mais dessa primeira. Márcia já tem outros elementos novos inseridos aqui, mas, na minha visão, essa aqui dá conta até dos novos que foram inseridos. Um movimento. Então, já entender que olhar alguma coisa que é complexa, dinâmica, experiencial, não no sentido da idade ou do tempo de trabalho desse professor, mas das experiências no sentido mais la rosa que existe, que esse professor, essa professora vivencia, interconectadas a um conjunto de coisas: crenças e concepções, autoconhecimento, conhecimento a respeito da sua profissão, a ideia da sua autonomia, e aí 3 elementos que eu vou problematizar com vocês para não roubar a sexta-feira inteira, que são 3 itens muito potentes para a formação de professores, que é a ideia de vulnerabilidade, a ideia de sentido de agência e a ideia de compromisso político. Então, falar de identidade profissional, de desenvolvimento profissional, de professores que ensinam matemática, então estou trazendo esse espaço, puxando a brasa para a nossa sardinha, envolve, entre outros aspectos, esse triângulo aqui: vulnerabilidade, sentido de agência e compromisso político. Mas o que são essas coisas, onde vive, do que se alimenta? Quando eu falo especificamente do compromisso político, eu estou olhando elementos, eu trago 2 aqui, que demarcam o quão importante é o professor, a professora, o futuro professor, a futura professora, perceberem qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade. E isso é muito importante, porque tem muitas responsabilidades que não são nossas. Nós não temos a possibilidade de sozinhos mudarmos algumas políticas públicas, e isso acomete em um processo, já de spoiler, de vulnerabilidade. O professor que atua em uma instituição ou em uma rede que oferta essas dificuldades, como a gente comentou hoje pela manhã, de material didático, de controle excessivo, está em um contexto extremamente vulnerável, e isso é um elemento capaz de conduzir ou de colaborar para a desistência desse profissional no seu exercício profissional, na docência, na educação básica. Então, olhar para o compromisso político como uma ação e de transformação no nosso espaço é um item que envolve moral, política e emocional. Às vezes, quando a gente lê alguns textos sobre compromisso político, no primeiro movimento tem gente que acredita que é compromisso político partidário.
Eu não estou pedindo para ninguém ser sindicalizado ou se filiar a um determinado partido político, né? Nós, enquanto docentes, temos compromissos políticos da nossa profissão, do nosso exercício profissional, que são compartilhados. Esses elementos precisam ser publicizados, precisam ser discutidos desde a formação inicial. Fazer um parênteses muito rápido. Um grupo de autores, eu acho que é Berbe e Scorza, eles fizeram um movimento de identificar no Chile como aconteceram as implementações de mudanças curriculares, algo muito próximo do que a gente vivenciou aqui com BNCC, com novas DCMs. Né? E o resumo da obra desses autores é: quando a política pública, quando as políticas de formação docente estão em curso, a identidade profissional do professor é frontalmente atacada. Esse professor, por exemplo, que recentemente, né, se a gente pegar os últimos 10 anos, 2 últimas gestões, Temer e Bolsonaro, nós tivemos legislações que a princípio nós imaginávamos que não cairiam, que caíram numa rapidez exponencial. Lei de terceirização, no qual a escola é possível até privatizar a sua atividade fim, algo impensável. Leis que diminuíram drasticamente o fomento público à manutenção e ao exercício de elementos da educação, congelamento de verbas. Estamos aqui numa instituição em greve, né? Eu estou de greve. Então, nós estamos lutando nessa perspectiva de reconhecimento da educação e da atividade docente como um elemento de extrema importância para a organização da educação nacional e para a organização de um país em que as pessoas tenham percepção do que a matemática é capaz de fazer, por que eu estudo essa disciplina e quais são os impactos dessa disciplina no poder de decisão e no exercício pleno da cidadania desses estudantes aos quais eu trabalho. Né? Então, olhar a matemática com uma perspectiva libertária é algo que deve ser o compromisso desse professor e dessa professora. Nosso compromisso. Quando a gente olha dentro desse espaço, né, olhando aí no critério de vulnerabilidade, a nossa função profissional é uma função vulnerável. Né? E eu costumo dizer lá em Epitácio, a comunicação é um acidente. O que eu quero dizer, que eu estou aqui hablando, como diz a Larissa, hablando com vocês, não necessariamente é o que você entendeu, ou o que eu gostaria que você entendesse. Quando isso ocorre, é um acidente. Então, dentro desse contexto, nós estamos em um processo contínuo de atividade profissional em que somos vistos, avaliados, vigiados. O nosso movimento profissional é público. Né? É público. Não é aqui que eu mostrei. Então, o estar vulnerável para a nossa atividade profissional é algo que é muito caro. A gente só consegue fazer coisas assim porque a gente tem amigos, em que você se sente seguro para expor essas ideias. Né? É uma vulnerabilidade que não me enfraquece, porque eu sei que esse processo de discussão, nesse contexto em que nós estamos, é algo que colabora para a nossa formação. Né? Mas nem sempre a gente tem essa vulnerabilidade pública, notória, que não enfraquece. Então, às vezes, esse espaço de vulnerabilidade é tamanho que você vê colegas atuando na formação ficando doentes, né? Pelo excesso de carga horária, pelo excesso de vigilância, pelo excesso de controle, por uma vulnerabilidade que enfraquece, que paralisa. Aqui na organização dessa caracterização, a ideia é o estar vulnerável para esse processo de troca, para esse processo de discussão. Então não é algo que paralisa, pelo contrário, é algo que possibilita ao professor o exercício da sua atividade de agência, né? Da contestação, da luta coletiva, dos agrupamentos. Essas ações, né, esse sentido de agência, ele raramente é solitário. Raramente ele é solitário. Mesmo que ele comece a indignação, um termo muito comum aqui entre nós da educação matemática, a insubordinação criativa de um colega da área frente a um movimento
complexo de discussão, ele não vai ficar sozinho. Então, esse agrupamento, essa ideia de coletividade, as discussões relacionadas às minhas ações, a como eu desenvolvo essas ações e qual é o meu papel de enfrentamento, quando possível, né? Eu acho que isso a gente precisa frisar também, nem sempre esse enfrentamento, essa ideia do sentido de agência, nós conseguimos fazer de modo a alterar essas políticas públicas que porventura nos boicotam ou nos causam essa vulnerabilidade paralisante. Nem sempre a gente não tem esse controle, né? Nem juntos para resolver determinados problemas. Mas nós conseguimos demarcar a indignação e lutamos não pela manutenção dessa vulnerabilidade que paralisa, mas uma vulnerabilidade na qual eu e os meus pares desejamos lutar por melhorias referentes à minha atuação profissional e às ações que demandam ou que decorrem, melhor dizendo, do nosso exercício de profissão. E aí, olhando para esse espaço e voltando para esse item que eu socializei com vocês, de um movimento em que eu estava atuando em 5 escolas, em 3 cidades. Quando eu entrei no Instituto Federal, em 2014, eu tive uma instituição na qual o meu espaço de vulnerabilidade, por exemplo, poderia ser constituído pelo meu número excessivo de carga horária de trabalho, foi drasticamente modificado. Eu encontrei um grupo de colegas próximos ou num raio de 600 km que lutavam por coisas muito parecidas com as minhas lá em Epitácio, né? Então eu tinha um sentimento e um sentido de agência que não era ativado de modo isolado. Os agrupamentos, né? As coletividades colaboram para que esse senso de vulnerabilidade não ocorra de modo paralisante. E eu conseguia ver com os meus pares um movimento de luta pela manutenção de tópicos que são caros à nossa educação e também pela luta e valorização de um processo de ampliação dessas coisas que eu vivencio no Instituto Federal, que eu gostaria que todos os meus colegas da educação básica de qualquer lugar do país também tivessem uma estrutura assim, né? Que ainda carece de recursos e de manutenção, né? Quem está aqui dentro sabe disso, para construir isso, para manter isso com essa qualidade. Então, essa luta, né, de organização e de identificação da carreira docente como um elemento cuja vulnerabilidade precisa de atenção, cujo sentido de agência precisa ser discutido e fomentado, e cuja ideia do compromisso político é algo que carece de atenção desde a formação inicial, no Instituto Federal eu tive uma mudança de chave. E a senhorita e o senhorito que está terminando o curso aí nas cenas dos próximos capítulos, vai pegar esse boom aqui. Reza a lenda que nos próximos capítulos nós teremos uma abertura de 100 novos institutos federais. E se olhar o Paraná, que é uma região próxima, São Paulo, que está aqui junto com vocês, que a maioria dos campos são todos por aqui, né? Não tem nada lá perto de Presidente Prudente, é tudo 600 km de onde eu estou. Eu estou mais próximo daqui, ó. Maringá 250, Cambé, Toledo está perto de Londrina, eu estou por ali. Mas esse número é muito expressivo, pessoal. O meu campus não é um campus grande, são 70 professores. Nós somos em 5 professores de matemática. Pensando só na matemática, que é a nossa área comum aqui. No Instituto Federal você tem um pedagogo do campus, além da possibilidade de existência do curso de pedagogia, que é o caso lá do IFE em que eu trabalho. Então eu vejo os institutos federais como um espaço potente para as discussões em que eu trouxe no slide anterior. Questões relacionadas à vulnerabilidade, à manutenção e à defesa da licenciatura e o nosso compromisso docente, com um espaço de discussão muito interessante dentro dessa instituição. Vai abrir o Instituto Federal, pessoal, na Cidade de Deus e outro complexo do Alemão. Né? Isso é uma política pública, né, de evolução ou de garantia de possibilidade de verticalização de colegas, de pessoas que estão em condição muito distintas dos dados, por exemplo, que eu trouxe a você, do Distrito Federal, em relação ao número de professores.
Então, as políticas de implementação dos institutos federais, na minha visão, é um exemplo de movimento que fomenta ou que possibilita a discussão desses 3 tópicos que eu trouxe a vocês. Então, frente a esse cenário, os estudantes que estão terminando, já anota na tua agenda. Olha, né, o PCI concursos, porque vai abrir isso aqui em algum momento e as vagas ocorrerão. Trabalhar no Instituto Federal, apesar das dificuldades em que nós vivemos, nos traz possibilidades. Posso olhar e dizer pelos meus olhos que eu jamais imaginava vivenciar antes de estar nessa instituição. Que, confesso, nem sabia que existia quando eu fui prestar o concurso, numa cidade a 90 quilômetros da minha casa. Então, esse movimento de ampliação da oferta da rede federal, se eu observar, como disse anteriormente na pesquisa da SBEM, os institutos federais, até aquela ocasião, eram um órgão federal com a maior expressividade de número de cursos de licenciatura. A gente olhou só para a matemática, né? Mas possivelmente um número expressivo também nas outras áreas. E aí, para terminar, eu trago duas criaturas que dispensam muitas apresentações, né? O professor Ubiratan D'Ambrosio, um item que me chama muita atenção. Como educador matemático, eu me vejo como um educador que tem a matemática como sua área de competência, seu instrumento de ação, não como um matemático que utiliza a educação para a divulgação de habilidades e competências matemáticas. Como educador matemático, eu procuro utilizar aquilo que eu aprendi como matemático para realizar minha missão de educador. Minha ciência e meu conhecimento estão subordinados ao meu humanismo. E aí trago o último trecho do poema Trova do Vento que Passa, do português Manuel Alegre, que diz que mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E pode ter certeza que entre esses que dizem não, tem professores de matemática lá, né? Então, isso é um compromisso político, que envolve a nossa área, os nossos princípios, os elementos que nós defendemos. E apesar das notícias não tão boas que eu trouxe antes, eu faria matemática novamente, eu faria mestrado em ensino de ciência novamente, passaria pelas 54 aulas, ganhava os meus troféus Giz de ouro durante esse processo, porque valeu a pena. Então, se você está na licenciatura em matemática, permaneça. Daqui a pouco vai abrir um mestrado em educação matemática aqui, permaneça, porque esses elementos são potenciais para que essas discussões ocorram. Trouxe um cenário mais caótico do que organizado, mas em defesa de um papel nosso, enquanto professor, enquanto formador, né, enquanto orientador, enquanto professor da graduação do estado, do município, em que todas essas formações têm uma raiz comum, né, a matemática, que a gente juntos consiga mudar algumas dessas ações. Fico livre, aberto a qualquer questionamento que eu consiga responder. Se eu não conseguir, eu já peço a ajuda dos universitários para a gente seguir o diálogo. Tá? Obrigado, gente. Fique à vontade. Pode falar? Claro. Eu acho muito legal você trazer essa, principalmente a questão política, nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente de educação, né? Em greve. Eu acho muito interessante quando você traz a questão do político e do partidário, né? Porque é muito confundido, principalmente hoje em dia, essa questão, né? Quando a gente pega da própria etimologia da palavra política, né? Toda aquela ação que envolve a polis, né? Seja cidade-estado, seja a própria sociedade. Então toda a nossa ação é política. E a questão dos partidos, etc., são uma mera consequência do mundo moderno, mas a nossa ação enquanto indivíduo, né, enquanto ator político mesmo das ações no mundo, ela sempre é constante. E a gente, como educador, não só age no mundo, mas age no mundo de outras pessoas para que elas também façam isso. Eu acho muito interessante essa frase atrás do Ubiratan, em relação também com toda essa questão da educação como força transformadora, né? Mas não transformadora do mundo, mas de pessoas e as pessoas que transformam o mundo. E eu vejo como, para mim, né, uma força muito motriz de esperança que eu tenho, de mesmo em todo o caos, né, em toda noite triste,
saber que pode ter um amanhecer mais feliz, né? Um raiar de esperança, de alegria no dia que vem. E, muitas vezes desanimador essas questões que vem trazendo pra gente, esse apagão de pessoas, mas eu ainda tenho muita esperança, é uma coisa que move, e eu acho que é uma coisa que é quase um sinônimo de educador e essa esperança, né? Porque sem ela muitas vezes a gente não tem por que continuar. E eu acho muito legal trazer a matemática, que é uma ciência que muitas vezes é pregada como exata, né? Mas a gente sabe que muito mais filosófica e reflexiva do que exata, como uma questão de trabalhar essa ciência como humanista, né? Como uma perspectiva de transformar o mundo, de melhor da sociedade, como Viratan traz, ou até mesmo outros filósofos, das perspectivas de trazer como força humana, né? Da força de trabalho humana. E fica muito parco quando a gente vê muitos professores em outros lugares que infelizmente limitam a matemática a mera ação algorítmica, a meros números, a uma redução muito triste, ao meu ver, desse campo tão rico, tão bonito que é a matemática. E quando a gente vê professores aqui do IFE, principalmente, né, eu digo com muito orgulho, meus professores me passam esse sentimento de alegria em ver a matemática, desse prazer em ensinar matemática, é muito satisfatório e dá muita vontade da gente continuar. Eu espero que muitos dos meus colegas, ao longo dessas formações, consigam ter esse sentimento, os professores como você, o Rogério Marques, a professora Ana Paula e os demais professores que estiverem aqui, passam pra gente, né? Mas não só, mas o Stein também, né? O Rodrigo, não, desculpa. O Diego e o Valdir aqui. Então, eu acho muito legal esse sentimento que os IFES trazem, né? E como você mesmo mencionou, que aqui seja um exemplo de que seja melhorado, mas que seja um exemplo para todas as instituições, que tudo seja igual aqui. Não que aqui seja um mundo paralelo, igual a gente vê, mas que seja algo que seja expandido, porque é o que nossos educandos merecem, né? É o que uma sociedade melhor merece. Porque a partir disso a gente consegue construir um futuro mais bonito e menos caótico, né? Que nasçam flores no terreno assolado pelo caos, né? Então, é um comentário mais que gostaria de falar. Mas realmente esse item que você diz, né? Até a escolha não política é política, né? Até a decisão de não fazer algo é uma decisão política. E às vezes essas discussões parecem não ter espaço dentro da aula de matemática. Parece que a gente não vai discutir essas coisas na aula de matemática, né? É uma visão muito reducionista. Então compartilho e espero que você vivencie nas cenas dos próximos capítulos esse processo de expansão para que a gente consiga vivenciar isso não só na rede dos IFES, mas na rede estadual, na rede municipal, porque essas mudanças perpassam por todos os colegas que atuam em todas as redes, né? Os desafios são grandes. Fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. Ultimamente tem se falado muito sobre a mudança de currículo. E se eu mandei para o senhor, o que o senhor acha que se houvesse uma mudança de currículo seria suficiente para diminuir o número de desistência? E se sim, o que o senhor acha que seria necessário para mudar na idade atual? Como você se chama? Cauê. Senhor Cauê. Essa modificação curricular, né? Que bom que o Januário está aqui, que vai me ajudar, já vou pedir ajuda para os universitários aqui. Acho que os impactos das mudanças curriculares, elas têm um alcance gigante quando o professor se sente partícipe desse processo. Então, quando o professor compreende esse processo de alteração curricular, vivencia isso de alguma forma, a possibilidade dessa implementação realmente acontecer é grande. Quando isso não ocorre dessa maneira, é muito complexo você associar mudei currículo, melhorou formação, aumentou o IDESE. Não vai funcionar, na minha visão, dessa maneira, né? E isso é um processo. O problema, na minha visão também, é que nós temos algumas políticas no campo educacional que não são políticas públicas de Estado, são políticas públicas de governo. Elas duram muito pouco. Então você não consegue, em um espaço de tempo considerável, observar o movimento dessas políticas públicas e o impacto real que elas tiveram. Os editais do Residência, por exemplo, e agora essa nova organização do PIBID do Residência. O OBEDUC, quando eu era graduando, tinha o PET de Física, o PET de Matemática. São políticas que, quando a gente observa os resultados e os traços que elas deixaram, são muito potentes. O PNAEC, de formação na área de Educação Matemática, de 2014, se não me falha a memória, eu acho que é um dos maiores programas de formação continuada que já teve nesse país. 2014. Faz 10 anos que não tem algo com aquela magnitude. E os seus problemas, né?
Em países desse tamanho, com diferenças regionais, financeiras, econômicas, culturais gigantes, é óbvio que você não vai ter uma formação que caberia para todos. Mas ainda, na minha visão, carecemos de políticas públicas de Estado, não de governo. Se você olhar o Plano Nacional de Educação último, agora que vem em 24, quantas daquelas metas foram cumpridas? Então a gente tem dificuldade de implementar políticas na área educacional, na minha visão, de Estado. Isso é muito complexo. Vira algo como bandeira do partido A ou do partido B. E aí, dependendo desse partido, para a nossa alegria pode durar muito, para a nossa tristeza pode durar muito também. Né? Então esses itens precisam ser observados como itens de Estado e não de governo. E São Paulo, infelizmente ou felizmente, é um laboratório para muitas dessas coisas. Eu fui conversar com os colegas da Unespar, em Campo Mourão, no Paraná, e falava, né, olha, o senhor secretário Ferrer, lá em São Paulo, fez isso. Aí a plateia ria e falava, ele já fez aqui, a gente já viu tudo isso, vocês têm que ver agora. Então, o que aconteceu lá, e talvez não teve a magnitude que vai ter em São Paulo, isso pode respingar em políticas nacionais, como já aconteceu com organização curricular, com construção de política de formação de professores. Então isso é algo que a gente precisa olhar com muita atenção. Produção de material didático a partir de inteligência artificial, slide com Dom Pedro liberando, Dom Pedro II liberando, né, acabando com assinando a Lei Áurea, são coisas tão aberrações, tão absurdas, e estão acontecendo aqui. Praia na capital, está acontecendo aqui com a gente. Né? Imagina as coisas na área da matemática, como disse o colega hoje de manhã. Então a gente precisa estar atento a essas discussões e participar mesmo do movimento de indignação sobre esses pontos. Januário pode complementar os currículos. Januário, o professor Januário é o cidadão dos currículos. Ele é o universitário do currículo. Eu queria dizer o seguinte, nessa questão de currículo, você trouxe vários aspectos também que discorrem sobre a questão da atratividade da carreira docente, que é um outro ponto importante. Ou seja, os jovens que estão no ensino médio principalmente, como é que eles veem a atração pela carreira docente? Não há essa atratividade que antigamente, talvez no nosso tempo, nós estamos na geração enxergando 50, a gente tinha, né, a questão da atratividade. Agora, de tudo que você falou, especialmente como o Cauê coloca na PDD, a questão dos currículos, também eu vejo uma questão fundamental que é o seguinte, as condições de trabalho do professor. Porque, principalmente dos professores da educação básica das redes públicas, municipal ou estadual. Quais são essas condições? Você falou muito bem, 54 horas semanais. Como é que um professor, ele se projeta como profissional, se vendo em status mais elevados da carreira, se vendo fazendo um mestrado, um doutorado, dando 54 aulas semanais? Em que momento que esse professor ele vai se reunir com o seu colega na escola para estudar, para atender os pais, ou então para orientar os estudantes no desenvolvimento de um projeto, com a qualidade que a gente gostaria, que a gente entende que seria? Esse professor, infelizmente, não vai, porque assim, naquela hora que ele tiver de trabalho coletivo, ele vai estar tão sobrecarregado que ele simplesmente vai encostar a cabeça na mesa, vai fechar o seu olho e vai tentar descansar para ganhar fôlego para a próxima aula. Exatamente. Então, dentre vários aspectos que vão influenciar a atratividade da carreira docente e a atratividade pela permanência na carreira, também estão as condições de infraestrutura para que ele possa exercer a sua profissão. Isso é central para não só a manutenção, a atratividade e o fomento desse gigantesco problema do apagão. E a gente não vai conseguir resolver em uma geração. Não vai conseguir. Como você falou, Januário, eu e todo mundo que nasceu no século XX aqui, vamos falar assim, quando a gente fez o vestibular para matemática, existia concorrência. Né? Hoje não existe.
licenciatura de modo geral. Na matemática em particular, que talvez seja o que a gente tem mais contato pelas atuações. Então é um elemento que carece de atenção geral, né? De como política pública, como fomento e problema sindical, porque isso é central na manutenção do número de profissionais que atuam na educação básica. Mais algum questionamento? Gostaria de então, primeiramente, professor, muito obrigado Imagina. por ter caminhado tantos quilômetros. Cadê rapidinho, de cara? Queria fazer uma pergunta mais pessoal mesmo, do ponto de vista de pensar num assunto, né, que já estudo bastante sobre. Dentro da sala de aula, no dia a dia, você acha que o professor poderia ter alguma pergunta que estimulasse os estudantes a seguir a carreira, continuar? Algo de quem já dou 54 aulas por semana, tenho certeza que se desdobrou e falou, não, tenho que manter a gurizada ligada no que eu estou falando. Como você se chama? Diego. Diego. Ao longo desse processo aí, eu tive a felicidade de alguns alunos, né, se tornarem professores de matemática. Eu tive excelentes professores de matemática quando aluno. Então, eu não fui uma vítima dessa visão preconceituosa ou dos deuses escolhidos do Olimpo da matemática. Era algo muito leve, né? Mas não é uma tarefa simples. Então, hoje, quando eu pergunto quem vai ser professor, dá para contar na mão do Lula e sobra dedo se eu perguntar. Se eu falar de matemática, então, meu Deus. Mas no Instituto Federal, nós temos 2 licenciaturas lá, Letras e Pedagogia. E dos 5 da matemática, eu sou da educação matemática que atua na pedagogia. Eu vejo como é sofrido a relação de várias estudantes, né? Estou falando várias porque a maioria é mulher nesse curso, em se verem como futuras professoras que vão ensinar matemática, pelas experiências anteriores, né? De como a matemática foi apresentada, essa ideia dos deuses escolhidos do Olimpo como algo muito difícil, muito complexo, poucos. Eu tento esse processo de convencimento, mas eu acredito que eu não sou feliz ainda se eu comparar a quantidade de anos e número de estudantes que foram fazer matemática, ainda é muito pequeno. Mas os estudantes do integrado ao qual eu atuo veem a diferença do Instituto Federal frente à escola que ele estava na educação básica, por exemplo. Eu não me vejo fazendo um curso integrado se eu fosse adolescente hoje, pela organização da instituição. Eu acho assim uma coisa muito, uma exigência muito complexa para a nossa situação atual. Mas eu vejo que esses estudantes ainda têm a possibilidade de olhar o IFE como um possível espaço de trabalho. Então talvez, não tenho dados, tudo dados de fonte da minha cabeça, que os estudantes do integrado podem ser potenciais professores e colegas nossos de trabalho na instituição. Mas é um trabalho que precisa ser discutido na educação básica com os estudantes. Por isso que eu imagino que a licenciatura só vai existir com fomento público para a manutenção desses profissionais. Algo como quando foi o Cefam, na época do magistério, para a formação de professores, né, atuantes nos anos iniciais. Eu acho que se não houver isso na licenciatura, Diego, a gente não vai ter estudantes nos cursos de licenciatura. E aí, novamente, como o Genório falou, isso é fundamental para a manutenção do cidadão no curso e depois para que as minorias atinjam também o espaço de trabalho dele. Porque senão ele termina o curso, vai prestar o concurso para a Caixa Econômica Federal e não vai dar. E isso é muito comum, infelizmente. Mas é um desafio. Gerente. Eu gostaria de dar um depoimento rapidinho, né? Eu sou professora da rede pública há quase 20 anos no estado e as transformações foram assim, muito, infelizmente, para pior, né? E hoje, o meu marido, a gente estava conversando e estava contando as angústias para ele, e ele disse, hoje o atual governo está tirando
última informação, as primeiras informações eram dados do censo, né, de média escolar de pagamento, até porque nem o piso salarial do magistério, muitos municípios não. Eu trabalho no estado com a carga mínima, não importa. Eu sou professora do ensino médio, eu recebo R$1.200, tá, gente? Eu não tenho vergonha de você, Margarite. Eu me afastei 2 anos para voltar do doutorado, cheia de ideias, e vim com um monte de vigia de plataforma, de um monte de falta de formação, eu fiquei até de uma crise nervosa para o hospital. Enfim, é importante que a gente busque essas oportunidades e não desista de lecionar, porque os empecilhos vão ser muitos. Eu fiz mais de 20 exames médicos para entrar no estado. Alguém me perguntou, você está fazendo exame para entrar na NASA? Aí me reprovaram porque eu estava com infecção na urina. Que é a condição fundamental para você Uma condição fundamental para dar aula, né? E aí, resumindo tudo, eu ganho R$1.800 para dar aula para o ensino médio. Atualmente, o currículo do ensino médio está uma bomba, vou resumir, tá? E esse novo ensino médio está muito caótico. Essas questões de plataforma, de ficar o tempo todo em telas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Eu estou dando aula no primeiro ano, sendo obrigada a dar aula de frações para os meninos do primeiro ano do ensino médio, ao invés de funções e outras coisas, tá? Que eu vou buscar um curso de funções de álgebra aqui, no Instituto e na semana acadêmica. Então, assim, a gente tem que buscar outros recursos. E o que mais me desanimou, né? Esse FEDER, ele está precarizando o professor que estuda ainda mais. Porque eu acabei de vir um doutorado que valia 14 pontos e agora vale meio ponto. Isso, o que aconteceu? Eu fiquei com a classificação pior da escola, eu peguei as aulas que sobraram de empreendedorismo. Tá bom? É isso. Então, a realidade, gente, é difícil, mas não desistam. Por outro lado, eu prestei um concurso na Prefeitura de Guarulhos, né? Lá eu sou educadora de EJA e estou atualmente atuando na formação de professores à distância, né? E aí eu trabalho 40 horas com formação de professores, 12 horas no estado com alunos. Amo dar aula, entendeu? Só que assim, infelizmente eu não estou podendo ter a liberdade de ensinar os meus alunos como eu queria. Os condicionantes mais atrapalham, quer dizer, Nós só somos atrapalham. vigiados por uma plataforma virtual. O meu diretor foi ameaçado pela diretoria de ensino a cortar nossos pagamentos se a gente não usasse essas plataformas. Ele falou que isso ele não faria, porque o meu diretor é um lutador. Ele é um desses aí, ó, que sempre diz não e resiste. A nossa escola sempre diz não e resiste. Então, eu tenho muito orgulho de ser da escola pública, tá? Eu tenho muita tristeza de estar passando por tudo isso. Os educandos, principalmente, porque eu aprendi muita coisa já. E eles? Eu já tive muitas oportunidades. Eu estudei numa universidade federal. Eu fiz mestrado e doutorado com bolsa. Por quê? Se não fosse com bolsa, eu não conseguiria. Outra coisa, assumi todas as faltas um ano inteiro, descontado no salário para poder terminar o mestrado. E terminei. Por quê? Porque o valor da bolsa, se eu fosse pagar o mestrado, eu não teria condições, porque era inferior, o valor da bolsa era superior ao meu salário. Então, eu não desisti. Peço que vocês não desistam e busquem outras condições melhores sempre. O melhor para vocês e o melhor para os alunos, sempre. Exatamente, porque esse impacto ele é muito grave diretamente no estudante, mas no nosso exercício profissional, né? Como o Estado, enquanto fomentador de políticas de formação inicial e continuada, não reconhece o desenvolvimento do professor na perspectiva de investir no mestrado, no doutorado. Isso não é reconhecido pela rede. Eu fui punida porque fiz o doutorado. Foi bonito. Quem mandou? Esse é o poste fazendo xixi no cachorro. Faz sentido, muito. Mas pense, professor, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Mas eu penso Esse cidadão, exatamente. Dando aula para trás, fazer doutorado.
E hoje, pela manhã, um colega que estava discutindo no grupo de estatística, e uma professora do Estado também comentou essa mesma problemática do controle das plataformas, dessas exigências, e também fez o contraponto com a Prefeitura de Guarulhos. Eu falei, nossa, Guarulhos está insubordinada, porque a organização, como essas discussões acontecem, parece que há esse respiro, que eu acho que os colegas que estão só na rede estadual agora, nem um respiro é possível ter. Às vezes a gente olhava a escola pública como um espaço plural e que o professor tinha liberdade de escolher essas multiplicidades de materiais didáticos, por exemplo, ou de organização curricular. E com esse controle, até esse grau de liberdade tem sido prejudicado, para não dizer perdido. Professor, quero fazer uma pergunta para o senhor, já que nós estamos aqui na semana, falando sobre currículos e práticas pedagógicas, quais estratégias metodológicas e práticas pedagógicas o senhor acredita serem essenciais para garantir que a formação capacite efetivamente os professores? E se o senhor acha que pegar o xadrez nas aulas de matemática, nas licenciaturas ou outros jogos é uma maneira eficaz e inovadora para isso? Eficaz, inovador, habilidade, competência, permanência e êxito são palavras muito chaves para algumas coisas. Eu penso, particularmente, que a diversidade desses aspectos de estratégias metodológicas colaboram para a aprendizagem. Eu não consigo ranquear qual é a melhor ou em que grau essas coisas potencializam as mudanças, mas eu imagino que essas mudanças aconteçam. Na formação especial, na formação inicial, os aspectos que possibilitem, ou as estruturas, olhando para as organizações curriculares, que possibilitam essa articulação, essa discussão de múltiplas possibilidades, elas são muito potentes para que a gente não fique refém de um único tipo de material ou de um único tipo de metodologia. Eu tenho muita dificuldade em indicar qual é o do momento, se esse aqui é melhor, se esse aqui tem um rendimento melhor, porque essas coisas são muito particulares. Por exemplo, vamos imaginar que o uso das ferramentas tecnológicas, é óbvio, tem um impacto muito grande na formação do professor e também no desenvolvimento das atividades dos estudantes. Mas eu não sei montar isso aqui. Sozinho eu não consigo fazer isso aqui, rodar desse jeito. Talvez na escola em que eu estou, eu não tenho uma internet suficiente para usar um aplicativo com os meus estudantes. Aí eu posso ter o melhor dos equipamentos, mas eu posso não ter um outro subsídio que não é da minha responsabilidade, não é do meu métier, eu não tenho esse controle. Então até a melhor das ferramentas, dependendo de onde você vai usar, ela não vai ser eficaz. Então essas discussões, eu acho que o problema é a dose, essa diferença é a dose e a quantidade. Se eu uso muito ou uso pouco, isso pouco importa. Eu acho que a diversidade é interessante nesse processo. Até na graduação, essa diversidade de colegas, professores da área da pura, da aplicada, da educação matemática, da educação, são múltiplos olhares olhando para o mesmo objeto, com várias ideias. No mestrado, eu tive uma disciplina com 3 professores, a professora Clélia, o professor Rui Marcos e o professor Valdemir. A gente fazia uma pergunta, o professor dizia que era A, o outro B, e o terceiro discordava dos 2 anteriores. Era excelente essa disciplina. Porque a cada momento você achava alguém e falava, é isso, não é esse. Nossa, não faz sentido nenhum dos 2 mesmo. Então a gente aprende discutindo assuntos. Só que isso acontece na aula de matemática quando nós, professores, possibilitamos o espaço em que isso seja natural. Na reformulação dos integrados no IFE, no caso, nós organizamos uma disciplina chamada Resolução de Problemas, no primeiro ano do integrado. Os alunos, como primeira atividade do bimestre, eles resolvem a prova do vestibulinho, eles apresentam para a turma como eles resolveram, o que ele utilizou, se ele usou o YouTube, se ele usou o ChatGPT, o que aconteceu, se ele não conseguiu resolver. E depois a gente usa todos esses materiais nas escolas do município para que os estudantes conheçam a prova. Você vai fazer o IFE? A prova é assim, nós resolvemos assim. E os estudantes começaram a perceber que discutia normal. Não concordo, nossa, que difícil. No começo foi meio caótico, mas no segundo e no terceiro bimestre,
discutir era normal. Vim para cá era normal. Estudando médio. Pega o passador, pega o meu computador, liga, apresenta. Então foi uma experiência, e está sendo, esse é o segundo ano que eu tenho essa disciplina, muito mais, a expectativa que eu tinha foi totalmente superada com essa possibilidade que os estudantes tiveram só de usar esse espaço, de se reconhecer como central protagonista dessa atividade. Então não ficou difícil, ele usou, ele compartilhou, ele mostrou qual foi o link que ele tirou, falou, professor, soltei no ChatGPT, saiu isso aqui, aí eu perguntei isso aqui, saiu isso aqui de novo, não bateu, é muito legal. E eu não imaginava que isso aconteceria. Então, às vezes, o perder o controle é muito bom, mas quando o espaço permite, quando os alunos conseguem incorporar isso, quando a escola entende que isso é bacana, né, é um movimento desafiador. Mas eu acho que a gente tem que atacar nessa perspectiva, de testar essas possibilidades, colocar em discussão esses elementos. Não tem uma resposta matadora, uma dica matadora, como dizem alguns youtubers da área da matemática, para resolver esse problema. É experiencial, é verificar como que você tem, frente ao que você pode usar, como organizar melhor esse espaço. Dentro um pouco do que você falou agora, eu queria trazer minha experiência como aluno do IFE, em que, às vezes, pensando na matemática, a gente faz aquela divisão, as aulas matemáticas, as aulas de humanas, e é muito comum ver as nossas aulas de matemática sendo discutida a prática docente. A gente ter o espaço de estar à frente, como você trouxe, e ensinar, às vezes, os nossos colegas, seja com apresentações, criações de materiais, a próprio espaço da SEMAT nos proporciona, né? E o sentimento realmente de pertencimento ao IFE. É o segundo curso que eu faço nesse campus. Espero voltar à terceira como docente. E é gratificante realmente ter esses espaços, trazer essas discussões e ser incentivados a criar as nossas próprias discussões. Não só o que o professor trouxe, o que ele pensou, ou o que o nosso currículo tem, mas um espaço para a gente criar também qual professor a gente vai querer ser, como a gente vai querer trabalhar, como a gente teve a oportunidade de discutir. Identidade profissional é processo. Essas experiências que a gente vivencia, elas potencializam para que outras experiências parecidas ocorram. Então, os desafios que a professora relatou, as nossas dificuldades cotidianas de manutenção do curso, de morar longe, de terminar o curso, de começar a trabalhar, todas essas experiências possibilitam a nossa agência em fazer algo diferente, enfrentar, como a professora relatou, e procurar algo melhor para a tua atuação, para que você consiga desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Acho que esse é o nosso caminho. Esse é o caminho. O avançar da hora, né? Sextou. Essa conversa, né? Coube a minha difícil tarefa de interromper essa conversa, né? De finalizar. Bom, a respeito do desenvolvimento profissional docente, João Pedro da Ponte, em 1994, considerou que, abro aspas, o professor está longe de ser um profissional acabado e amadurecido no momento em que recebe a sua habilitação profissional. Os conhecimentos e competência adquiridos antes e durante a sua formação inicial são manifestamente insuficientes para o exercício das suas funções ao longo de toda a carreira. Por outro lado, o professor não pode ser visto como um mero receptáculo de formação, muito pelo contrário. Deve ser encarado como um ser humano com potencialidades e necessidades diversas, que importa descobrir, valorizar e ajudar novas perspectivas para fundamentar a ação do professor. Fecho aspas. Considerando nossa humanidade e incompletude, entendemos que eventos como a Semana da Matemática e da Educação Matemática são oportunidades para trocas de experiências e adquirir novos conhecimentos,
vivenciamos momentos que colaboram com o nosso desenvolvimento profissional docente. Esse evento não se encerra aqui, mas a gente vai fazer alguns agradecimentos para poder finalizar. Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes, participando do evento, submetendo trabalhos, aos estudantes do curso de licenciatura em matemática, professores que têm cargos na prefeitura e na rede estadual e vieram participar junto com a gente, tanto no período da manhã quanto no noturno. Agradeço ao Gilberto Januário, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da Diretoria Nacional, que está aqui no encerramento com a gente. Agradeço ao Nelson e estendo os agradecimentos a todos que submeteram minicursos que enriqueceram o nosso evento, vieram compartilhar seus conhecimentos. Agradeço a todos os debatedores dos grupos de discussões e aos palestrantes no evento, em especial ao Enio, que veio de tão longe, né? E que está aqui presente e proferiu a palestra de encerramento. Agradeço ao Valdir e estendo os agradecimentos a todos os servidores administrativos do Campus Guarulhos que colaboraram para a realização do evento. Agradeço aos funcionários das equipes de limpeza e portaria que zelam pelo nosso campus e dão suporte para que a Semana da Matemática e Educação Matemática acontecesse. Agradeço ao Diego, nosso diretor educacional, e estendo os agradecimentos à direção do Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, que possibilitaram que o evento acontecesse ainda que estejamos de greve. Um agradecimento especial aos estudantes que participaram da comissão organizadora, que não mediram esforços para que todas as atividades acontecessem da melhor maneira possível. Alguns passaram os 5 dias aqui. Chegava às 7 horas da manhã e ia embora às 10 da noite. Né? Eles devem estar muito cansados, mas sem eles nada disso seria possível. Então eu deixo o meu muito obrigada e passo a palavra para o Tiago, como representante discente, né, para também compartilhar desse encerramento. Obrigado, professora. Também está com... Dá vergonha. Bom, faço também da Ana Paula, meus agradecimentos a toda a equipe técnica, dos servidores que estão aqui, né? Como ele mesmo mencionou, estão em greve por causas justas, mas estão aqui trazendo toda essa semana do conhecimento, todo esse aporte gigantesco de informação e de prazer que a gente tem em aprender, né? E como a gente percebeu, né, acredito que não poderíamos finalizar uma semana matemática melhor do que com um ato político que foi isso, né, da gente entender nosso papel enquanto educadores no mundo e como o pessoal trouxe. Ao longo de toda a semana a gente viu todas as perspectivas que a gente tem, os desafios que a gente tem da carreira docente, e a gente entende, né, citando um pouco do Chico Sainz, né, o homem coletivo sente a necessidade de lutar, e a gente, não só enquanto classe, mas mais do que classe, superando todas as questões como humanos, como pessoas, carentes das nossas relações, uns com os outros, nossos afetos, a gente sente a necessidade de lutar uns pelos com os outros, e é fundamental a gente, enquanto profissionais da educação, fomentar os nossos educandos e continuar, através de semanas do conhecimento, através de todas as palestras que a gente consegue conseguir entender que nosso papel no mundo é muito importante, mas mais importante que o nosso papel é o papel das futuras gerações que a gente vai estar formando. Então, eu quero agradecer de novo ao professor Enio, principalmente ao professor Rogério Marques, que eu peço uma salva de palmas, que sempre teve nada a ser possível. A professora Ana Paula, a toda a comissão de organização, todos os alunos que passaram dias aqui de madrugada. Então, agradeço a todo mundo, porque esse foi um evento muito enriquecedor, num momento tão fundamental para a história dos Institutos Federais e para a nossa história enquanto formandos. Então, muito obrigado a todos vocês. Foi uma semana incrível, mesmo todos cansados, foi muito bom. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Vai lá, vamos lá. Bom, pessoal. O sorteio é de uma rifa que a gente fez para arrecadar fundos para a Semana da Matemática, fazer os cafés. Ó, tava fechado, vamos abrir aqui. Exibe. Quem manja de estatística já faz os cálculos. Essa câmera.
papel, o papel foi selecionado aleatoriamente. Ouve os tambores. Quem for será? Professor Agostinho. Muito obrigado. Olha que na abertura ele falou que ele já ganhou um tablet em algum Agora tem que deixar esse dono do filho dele. Deixa o Miguel. Não, esse aqui ele vai usar por voz. Deixa no alto, né? Ele mandou um abraço pra todo mundo que tá presente. Deixa eu mandar e o presente também. Bom, acho que é isso, gente. De novo, muito obrigado pela participação de todos ao longo dessa semana. Espero que todos saiam daqui não só agradecidos de conhecimento, mas também reflexivos e que a gente continue essa prática ao longo de nossas vidas, nossas carreiras e aguardando as próximas semanas também, as outras mais dos estados. E é isso. Muito obrigado. A gente agradece muito por todos vocês.